Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o professor Yuri, que como você já conhece da aula passada, e hoje a gente vai dar seguimento, né? Vamos continuar o assunto sobre máquinas simples. Como a gente falou na aula passada, existem vários tipos de máquinas simples, dentre elas as mais complexas e as mais simples, e a gente pode estar encontrando na nossa casa, no nosso dia a dia, está aí diante de nós. Então vamos dar continuidade aqui sobre o nosso assunto. E aí, gente, existem três tipos de alavancas, e são as interfixas, as interresistentes e as interpotentes. E aí tem alguns exemplozinhos aí, ó. As interfixas, por exemplo, uma tesoura. Já as interresistentes pode ser um carrinho de mão, as interpotentes é, por exemplo, uma vara de pescar. E o que muda entre essas três? Apenas a posição dessas três coisas que a gente estava falando. A posição do ponto de apoio, da força potente e da força resistente. Essas três coisas que compõem uma máquina, elas podem mudar de local. E essa mudança de local que faz essa definição de uma máquina ser interfixa, interresistente ou interpotente. Exemplo. Aqui nós temos um exemplo da interfixa, por exemplo. A diferença da interfixas para as outras é o ponto de apoio está entre a força potente e a resistente, que é o caso da alavanca que a gente estava falando, e da tesoura que você pode encontrar em casa. A gente tem o ponto de apoio no meio, e entre o ponto de apoio, num lado está a força resistente e no outro a força potente. Então, quando você vê uma máquina que esteja um ponto de apoio no meio e no lado tenha o local onde a pessoa exerce a força, por exemplo, na tesoura, o localzinho onde a gente coloca os dedos é o local onde a gente exerce a força, né? Então, a força potente. No meio ali onde tem aquele parafusinho é o ponto de apoio, é o que junta. E no fim tem a força resistente, que é o que? O resultado. Quando você aperta a tesoura, você exerce sua força potente, lá na ponta ela corta. Então é o resultado, a força resistente. Então a gente tem essa estrutura, né? No meio tem um ponto de apoio, no lado tem a força potente, no outro a força resistente. Quando a gente tem essa estrutura, no meio ponto de apoio e nos lados, né? Entre eles tem as forças, a gente chama de interfixas. E aí o que vai mudar para as outras é justamente a ordem onde estão essas estruturas. Por exemplo, na interpotente, diferente, né, do que a gente acabou de ver, a força potente ela está entre o ponto de apoio e a força resistente. Então, a gente tem a força potente, por exemplo, no meio. Antes o que estava no meio, no outro, era o ponto de apoio. Já nas interpotentes, não, né? O que está no meio ali, o que está entre eles, é a força potente. Num alicate de unha, que todo mundo tem em casa, no meio do alicate de unha, tem aquela parte de cima, que está aí no slide, com um pezinho. Ali em cima não é onde a gente exerce a força, não é onde a gente aperta para cortar nossa unha. Então, ali é a força potente, porque a gente exerce nossa força ali. Ela está onde? No meio. Então, o que está no meio é a força potente. Já o ponto de apoio, que naquele exemplo anterior ficava no meio, ele está lá no fim. Então, já mudou a estrutura, tá vendo? Ó? No meio agora a gente tem a força potente, que é a força que a gente exerce. No lado a gente tem a força resistente, que é o resultado da força potente. Quando a gente aperta o alicate, corta a nossa unha. Lá na frente, corta a nossa unha. Então, é lá o resultado. Então, é a força resistente lá na frente. No meio, a força potente. E lá no fim, na pontinha, que tem um ponto de apoio. Se vocês pegarem um cortador de unha, um INEX, lá no fim que vai ter um parafusinho que junta essa estrutura da máquina. E a mesma coisa é o quebra-nozes. Não sei se vocês já viram, que é um bichinho assim, que tem aí nessa imagem do slide. No meio, o que está, o ponto de apoio não está no meio, tá? Lá no início. Então, ó, a gente tem a força de ação lá no início, que é a força que nós exercemos. No meio, a gente tem a força resistente, que é o resultado da força potente, que vai quebrar as nozezinhas. E lá no canto que a gente vai ter o ponto de apoio. Então, a gente tem essa diferença, certo? E aí, na interresistente,
que é o último tipo de alavanca, a força resiste entre o ponto de apoio e a força potente, já muda também. E aí vocês podem ver nesse exemplo aí do abridor de garrafa. O que está no meio não é mais a força potente e nem é o ponto de apoio. Então, quando você vê um abridor de garrafa, quando você olha ali no meio, não é o ponto de apoio. O ponto de apoio ele está lá no finzinho. Vocês estão vendo a bolinha aí, né? E lá em cima que está a força resistente. A gente aplica a nossa força quando a gente vai abrir uma garrafa lá em cima, né? A gente encaixa assim e lá em cima é que a gente faz a força. Já no meio é o resultado da nossa força, porque é no meio do abridor de garrafa que levanta a tampinha e abre. Então, vocês veem que tem essa mudança? Sempre que muda o local, vai mudar o tipo de alavanca que é. Então, isso é a única coisa que muda. Nós temos o ponto de apoio, a força resistente e a força potente. Então, a ordem que essas coisas estão na máquina que vai mudar o tipo de alavanca que é, certo? E aí, gente, por hoje é só. A gente vai dar uma paradinha por aqui e aí eu quero que vocês façam uma atividade, certo? E a gente se encontra na próxima aula. Eu quero que vocês escrevam de tudo que vocês viram nessa aula. Quero que vocês escrevam no caderno de vocês um tipo de máquina simples que você pode encontrar na sua casa, na sua rua ou em algum lugar da sua cidade. E aí você vai pegar essa máquina simples que você encontrar na sua casa, na rua, onde é que seja, e vai me mostrar onde fica o ponto de apoio dela, onde fica a força potente. O ponto de apoio é onde apoia, né? Onde tem um parafusinho onde apoia aquela máquina. Aí você vai me mostrar também, nessa máquina que você achar em casa, onde está a força potente, que é a força que a gente exerce sobre aquela máquina, e onde está a força resistente, que é o resultado do nosso esforço, da nossa força, né? Onde está a força resistente é o resultado da força que você exerce. E aí, para facilitar, vocês podem desenhar. Inclusive, eu prefiro que vocês desenhem e enviem no privado do professor, que também está disponível para tirar dúvidas. Então, vocês vão achar na casa de vocês um tipo de máquina simples, vão escrever o nome, por exemplo, tesoura, vão desenhar a tesoura no caderno de vocês e com a setinha identificar, ó, professor, na tesoura que eu achei em casa, esse aqui é o ponto de apoio, que é onde liga, onde é o parafusinho que liga essa tesoura. Aqui na ponta, professor, que é onde a gente coloca a nossa força, onde enfia o dedinho ali na tesoura, é a força potente. E aqui nessa outra ponta, que é onde corta o papel, é a força resistente. Pronto, é só isso que eu quero que vocês façam. Identifique uma máquina simples que tem na casa de vocês, desenhe no caderno de vocês e com a setinha coloque, né? Onde é o ponto de apoio, onde é a força resistente e onde é a força potente, certo? Aguardo vocês, enviem no privado do professor, não deixe de enviar, porque conta com presença também. E até a próxima aula, certo? Tchau, tchau, gente, foi um prazer e até a próxima.